Alô você, veja só, os dias difíceis são a forma mais rápida de você apreciar o dia bom. Se não é inscrito, se inscreve, deixa seu like, deixa seu comentário, compartilha, porque agora eu vou falar de Bahia e Corinthians, ok? Segue o vídeo. A inteira tá no clima. Futebol é da Melina. Alô você, a coragem está um passo à frente do medo, mas não é isso que estamos vendo no tricolor. Não é isso que estamos observando no tricolor. O Bahia está nitidamente sem vontade alguma de se classificar para a Libertadores. O que demonstrou ontem no jogo contra a equipe do Corinthians. Um Bahia apático, jogadores andando em campo, errando bastante. O Gabriel Xavier, para mim, foi uma das piores partidas dele nessa temporada. Ele que nessa temporada cresceu o seu futebol. Teve momentos do Campeonato Brasileiro que ele era o destaque, né, como um dos melhores zagueiros da competição. Mas na partida de ontem o Gabriel Xavier falhou bastante, mais em decorrência de sobrecarga, né? O Rogério Ceni entrou com um time com apenas uma modificação. Teve a volta do Marcos Felipe, que não é nenhuma surpresa, mas ele sacou o Jean Lucas e colocou o jogador Nico Acevedo. Nico Acevedo que jogou ali na linha de 3, né? O Bahia jogou começou a partida como se estivesse com 3 zagueiros. O Nico entre os zagueiros Canu e Gabriel Xavier. Entrou com Santiago Arias, né? Porque foi mais uma mudança aí. Eu falei uma, mas na verdade foram duas. O Santiago Arias no lugar de Gilberto e aquela mesma formação. Nico Acevedo entre os zagueiros, Caio Alexandre um pouco mais avançado, que não jogou nada. O difícil foi fácil ontem para os cronistas escolherem o pior em campo pelo lado do Bahia, porque o difícil era escolher o melhor. O Caio Alexandre é avançado, fazendo o segundo homem de marcação, aí o Cauli e o Everton Ribeiro compondo ali o meio campo. Porém, quando o Rogério Ceni recuou, o Nico Acevedo deixou espaço no meio e facilitou para que o Corinthians criasse a oportunidade, né? Na primeira falha do Bahia, aos mais ou menos 15 minutos, ali tomou o primeiro gol. Falávamos antes que se o Bahia jogasse da forma que jogou contra a equipe do Cuiabá, não levaria menos que 3, e foi o que sucedeu. O Bahia jogou pedra em santo e acabou sendo derrotado em Itaquera pelo placar de 3-0. O jogador Marcos Felipe sofreu uma lesão e foi substituído pelo goleiro Adriel, que tomou um frangaço ali, né? Na verdade, o erro de posicionamento do goleiro no segundo gol da equipe do Corinthians deixou o gol praticamente aberto para o jogador Yuri Alberto fazer mais um e continuar na artilharia aí do Campeonato Brasileiro. Foi um presente de Natal antecipado do goleiro Adriel para o atacante Yuri Alberto da equipe do Corinthians. As mudanças que o Rogério Ceni fez não surtiu efeito, né? O Ademir, que não começou jogando, ele colocou para ver se alargava mais o campo, para ver se evitava mais as subidas dos laterais da equipe do Corinthians. E continuou sem fazer efeito algum e acabou sofrendo esse revés de 3-0. O que pareceu é que na cabeça desses jogadores não classificar para a Libertadores tirará o Rogério Ceni do comando. E
Não, eu acredito que não vai ser desse jeito que vai acontecer. É, é o Rogério Ceni está confirmado pelo CEO do Bahia, o Ferran Soriano. Está confirmadíssimo para a temporada 2025, e independente de jogador querer ou não, de torcida querer ou não, de imprensa querer ou não, o Bahia hoje é uma SAF e não é a mídia e não é a torcida que manda no clube. Quem manda no clube é o Grupo City, e é da forma que eles querem, e não adianta espernear, não adianta plaquinha, não adianta pinchar muro, não adianta nada. E os jogadores também precisam entender que eles não estão, que a cultura do Bahia é outra, que a cultura do Bahia é estilo Europa. Quantas temporadas Pep Guardiola tem no comando do Manchester City? Entra jogador, sai jogador e o treinador fica. No Brasil é uma cultura diferente, não estou aqui defendendo o Rogério Ceni, mas acredito que o problema do Bahia não é só o Rogério Ceni. É ele também, mas não é apenas ele. Na minha opinião, falta de vontade dos jogadores também influencia para que o Bahia esteja nesta situação vexatória desse segundo turno horroroso que o Bahia fez no Campeonato Brasileiro de 2024. É preciso mudar a mentalidade, que é a cultura do futebol no Brasil vai mudar. Chega de perder 3 jogos, mudar treinador, recomeçar. O Bahia sucumbiu várias vezes nas competições por causa desse modelo de gestão, de demitir treinador. Quando você demite um treinador, você tem as duas vias aí. Ou surte um efeito de imediato e dá um boom, né? Dá um hype. Mas pode surtir o efeito contrário também e, em vez de melhorar, piorar. Então, já tem uma prática de jogo, se bem que o modelo de jogo que o Rogério Ceni adotou funcionou no primeiro turno e era para ele ter mudado quando percebeu que já não estava mais funcionando, e por convicção, acredito, ele manteve o esquema de jogo, perdeu aí 7 jogos, ficou 7 jogos sem vencer, venceu a equipe do Cuiabá, porque o Cuiabá praticamente deixou o Bahia vencer o jogo, porque não mereceu aquele triunfo, e diante da equipe do Corinthians também foi um desastre. Apesar de ter mudado o esquema de jogo, não surtiu efeito por decorrência de vontade, né? A gente via claramente ali o Cauli andando em campo. O Everton Ribeiro ontem não jogou nada, infelizmente não jogou nada. O Biel entrou na partida e deu aquela movimentação, aquele gás que ele sempre dá, e em um lance em que ele cobra do árbitro um toque na mão do zagueiro do Corinthians, ele deveria cobrar depois que o lance tivesse finalizado. Ele desistiu do lance para fazer essa cobrança, não deu sequência. Depois que tivesse finalizado o lance, ele cobrasse, mas ele abandonou a jogada para cobrar do árbitro de forma imatura, né? Faltou maturidade ali pro Biel dar sequência no lance, e depois que ele argumentava o árbitro. Agora, em relação à classificação para a Libertadores, não dependemos mais só de nós, né? O Bahia não depende só dele, o Bahia agora precisa vencer esse último jogo e hoje, mais que nunca, secar a equipe do Cruzeiro diante da equipe do Palmeiras, que briga aí pelo título, né? O Palmeiras briga pelo título com o Botafogo, tem chances claras ainda de título, porque está apenas 3 pontos atrás da equipe do Botafogo e precisa vencer e torcer para o tropeço do Botafogo aí para conseguir ser campeão. Então não vai ser um jogo fácil para a equipe do Cruzeiro.
um empate faz com que o Bahia dependa só dele na última rodada do Campeonato Brasileiro, no domingo, diante da equipe do Atlético Goianiense na Arena Fonte Nova. O tropeço do Cruzeiro é a chave principal para que o Bahia dependa só dele. O Cruzeiro que joga hoje, fechando a rodada, né? O Cruzeiro enfrenta a equipe do Palmeiras e a gente espera que, como torcedor, a gente espera que o Cruzeiro tropece e o Bahia dependa só dele, mas a gente já não confia mais no Bahia vencer a frágil equipe do Atlético Goianiense, rebaixada e lanterna da competição. É complicado chegar nessa altura do campeonato e ainda não ter uma certeza de que o Bahia, com o elenco que tem, com o investimento que tem, não consiga vencer uma equipe fragilizada, já rebaixada, que atuou praticamente o campeonato todo na zona de rebaixamento e na lanterna do campeonato. O Bahia vem dando essas surpresas negativas aí para o torcedor, perdendo para equipes da parte inferior da tabela. Mas a gente espera que desta vez ele consiga pelo menos vencer a sua última partida na Arena Fonte Nova diante do seu torcedor e não cometa essa surpresa indigesta para a nação tricolor. Um Bahia, resumindo aqui, um Bahia que não criou nada, um goleiro. Nós temos um treinador que é um ex-goleiro, que tem uma carreira brilhante no futebol como atleta e que tem à sua disposição goleiros que ele não confia. Então faltou planejamento, faltou planejamento da parte dele também, já que não confiava nos goleiros e trabalhou apenas com o Marcos Felipe a temporada inteira. Ele tinha que pedir na janela, pelo menos na janela do meio do ano, a contratação de um goleiro para que ele seguisse a temporada com um goleiro de confiança. Mas não foi isso que aconteceu e agora a gente depende deste jogo da equipe do Cruzeiro para que a gente dependa só de nós na última rodada. É isso que eu tenho para falar de Corinthians 3, Bahia 0, do Campeonato Brasileiro, que está encerrando-se no próximo domingo, a última rodada da competição. E a gente espera, pelo menos, esta classificação para a Libertadores culposa, né? Uma classificação que o Bahia não tem intenção nenhuma de se classificar. De jeito algum a equipe do Bahia quer se classificar para a Libertadores. Ficou nítido no jogo de ontem. O Bahia tinha que jogar ontem pelo menos por um empate. Se o Bahia jogasse por um empate, se o Bahia empatasse a partida de ontem, ficava com a mão na classificação para a Libertadores. Você que ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, deixe seu joinha, comente, compartilhe, ajuda o canal aqui a alcançar as metas estabelecidas pelo YouTube. Deixe seu comentário, o YouTube ele entende quando você comenta que o vídeo é relevante e difunde o vídeo para outros usuários da plataforma e difundindo assim, divulgando o nosso canal para a gente estar aqui fazendo mais conteúdos para você, torcedor tricolor, e estar acompanhando o nosso Esquadrão de Aço. Siga o Novato, um abraço, tchau.